Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é o Renato Gaúcho falando. Olha, o prêmio dessa semana é um pouquinho diferente. São 3 livros, um de pensamentos, um de histórias por mim contadas durante os últimos 30 anos, e tem outro que é de crônicas. Todos eles você vai adorar, tenho certeza. Para participar e ganhar é a mesma coisa de sempre. Se inscreva no canal, dê o seu joinha nos vídeos, acompanhe as histórias até o final, ative o sininho para ser notificado sempre que tiver história nova, enfim, participe o máximo que você puder do nosso canal A Força do Amor. Tá legal? No meio da nossa conversa, o meu telefone tocou. Fui conferir e era a Fernanda. Achei melhor não atender e me senti muito mal por isso. A Flávia quis saber se era minha namorada quem tinha me ligado. Eu confirmei. Ela perguntou por que é que eu não atendi. Falei uma coisa qualquer, mas ela não largou do assunto. Ela é bonita, Ricardo, mais bonita que eu? Não sei, Flávia. Você gosta dela de verdade? Tá apaixonado? Que pergunta. É claro que eu gosto dela, né? Afinal, mais do que você gostava de mim. Ô, Flávia, por que isso? Esse interrogatório? Que importância que tem? Tem coisa que não dá para medir. Tem. Tem. E você sabe que tem. Me fale, Ricardo. Mas me fale com toda a sinceridade do teu coração. Você gosta mais dessa mulher do que gostava de mim? Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Lembro que a primeira vez que recebi uma ligação daquele número, eu não atendi. Apenas dei assim uma olhadinha na tela do celular, vi que o código de área era de alguma cidade de Santa Catarina e achei melhor não atender, até porque provavelmente fosse alguma propaganda de alguma empresa de telemarketing. Eu estava jantando com a minha namorada e ela até perguntou se eu não ia atender. Inclusive porque a pessoa ligou de novo, mas eu respondi que não. Até porque não conhecia ninguém de Santa Catarina. E acabou ficando nisso. Tratei de curtir o restinho daquela noite com a Fernanda, depois a deixei em casa e fui para minha casa também, já que teria de acordar cedo no dia seguinte. Sabe, eu gostava da Fernanda. Estávamos juntos há praticamente 8 meses. Ela sempre foi uma menina assim, muito parceira, né? Muito especial na minha vida. Estávamos começando, inclusive, a fazer planos para morar juntos. E foi justamente nessa época que aconteceu aquele telefonema, aquela ligação. Aquele número de Santa Catarina, daquela ligação à noite, que eu não tinha atendido. Depois eu fui descobrir porque voltaram a ligar. Exatamente daquele mesmo número. Mais uma vez não atendi, nem na terceira vez, nem na quarta, até que, para ter certeza de que era mesmo alguma empresa de telemarketing, acabei atendendo. E foi a maior surpresa da minha vida. Quando falei alô, distraído, e já meio aborrecido com aquela insistência, escutei aquela voz. Ricardo, nossa, até que enfim, que dificuldade para falar com você. Aquela voz. Aquela voz chegou a me dar um tremor no corpo todo. Porque aquela voz eu conhecia. Reconheci a voz da Flávia no mesmo instante. Só que, para ter certeza, perguntei assim, pergunta boba, quem estava falando. E não havia dúvida. Como quem está falando? Nossa, pelo jeito você já esqueceu de mim, né? Até da minha voz. Era mesmo ela. Olha, eu fiquei tão surpreso.
porque era a última pessoa que eu imaginei que pudesse me ligar. Até porque depois de tudo que tinha acontecido, não dá para negar que eu senti o baque. Alguns anos antes, havíamos trabalhado juntos durante 2 anos. E como trabalhávamos assim, perto um do outro, a gente foi começando uma amizade, foi conversando, até que de repente acabamos ficando mais próximos do que eu poderia imaginar. Muito mais íntimos do que deveríamos. E até que no final acabamos nos envolvendo. O problema é que na época ela era casada. Só que nem isso foi capaz de impedir que a gente se apaixonasse. Na época, sabe, aconteceu tanta coisa. Primeiro ela engravidou. Depois acabou perdendo o bebê. Na verdade, ela nunca soube se o filho que esperava era meu ou do marido. Foi um período bastante difícil. Eu também fiquei muito mal, porque na minha cabeça não tinha dúvida nenhuma, o filho era meu. Chegamos a ficar afastados durante um tempo, exatamente por esse motivo. Depois nos reaproximamos, retomamos o romance, até que o nosso caso veio à tona. Alguns colegas ficaram sabendo. Aí a história se espalhou, chegou aos ouvidos da chefia e, no fim, nós dois fomos mandados embora. A empresa não permitia relacionamentos entre colegas, muito menos quando um dos colegas era casado. Só que mesmo longe da empresa, a gente ainda tentou levar a nossa história adiante. Mas aí o marido dela descobriu e foi o fim para nós dois. Porque entre mim e o marido, ela preferiu ficar com ele. Não quis se separar. Ficou com medo de arriscar e não dar certo. E como o infeliz acabou perdoando, ela decidiu ficar casada. Repito, foi o fim para nós dois, para o nosso caso de amor. E dessa vez para sempre. E desde que a tinha visto pela última vez, jurei a mim mesmo que nunca mais retomaria aquela história. Aliás, mais do que isso, que nunca mais me envolveria com mulher casada. Olha, sofri tanto quando a gente se separou, porque eu estava tão apaixonado, caindo de amores por ela. Tudo isso tinha acontecido 4 anos atrás. Eu já tinha refeito a minha vida. Estava trabalhando, inclusive, fazendo planos de morar junto com a minha namorada. Mas só Deus é que sabe como me senti quando escutei aquela voz. A voz da Flávia. Uma fração de segundo, perguntei a mim mesmo, em pensamento, o que essa mulher pode estar querendo comigo? Depois de tanto tempo? Depois de tudo o que aconteceu? Ela então me contou que tinha se separado já fazia algum tempo. Que tinha voltado para Mafra, Santa Catarina, sua cidade natal. Depois me contou também que tinha aberto uma pequena loja de roupas, até que pelas tantas enveredou a conversa para um outro lado. Mas e você? Me conta. Como que você está? Eu tenho pensado tanto em tudo que a gente viveu, sabe? Já era para ter te ligado antes, mas sei lá. Fiquei com medo da tua reação. De repente você está ainda muito zangado comigo. E diga, você está sozinho ou está com alguém? Falei a verdade. Até porque mentiria. Falei que estava namorando. E ela se calou. Não tocou mais no assunto, embora a gente continuasse conversando. Depois, disse que estava para vir a Curitiba, por aqueles dias, e falou que queria muito me ver de novo, conversar comigo pessoalmente.
falou que ligaria para a gente combinar um almoço. Sabe, ela nem perguntou se eu também queria vê-la ou conversar com ela. Simplesmente disse que ia me ligar, ou que eu ligasse para ela, para a gente almoçar junto. Se eu disser que essa ligação não mexeu comigo, estaria mentindo. Mexeu e muito. Foi assaltado por tantas lembranças, tantas recordações. Lembrei até do filho que ela tinha perdido. Um filho que eu jurava que era meu. A gente tinha vivido momentos tão felizes, apesar de ela ser casada. Nosso relacionamento, na verdade, foi intenso demais no tempo todo que durou. Depois ela ligou ainda outras vezes. E se eu disser que isso não refletiu de maneira negativa no meu namoro, estaria faltando com a verdade. Na verdade, eu mudei muito desde aquela primeira ligação. Não queria. Procurei jogar aquilo assim de lado, não pensar naquela conversa, naquela ligação que ela me fez, mas não deu. E até Fernanda notou a minha mudança. Um dia chegou a dizer que eu estava muito esquisito. O pior é que, como ela tinha falado, realmente veio para cá. Não veio exclusivamente para me ver. Tinha coisas a resolver por aqui. Mas acabou ligando para a gente combinar de almoçar junto. Olha, eu talvez não devesse ter ido. Só que, sei lá, não nego que também senti vontade de revê-la. Ela estava tão bonita. Mais linda do que eu me lembrava. Meu coração virou um tambor quando ficamos assim, um diante do outro. É tão estranho, porque tem coisa que você pensa que esqueceu, que superou, que está lá num cantinho, mas de repente você vê a pessoa, ou só ouve a voz daquela pessoa e parece que volta tudo de novo. Trocamos um abraço tão apertado. Por pouco, não rolou um beijo na boca. E durante aquele almoço foi inevitável recordar de tudo aquilo que a gente tinha vivido. Era uma hora, chegou a dizer: sabe que sempre que eu penso em nós, eu fico tão revoltada comigo mesma. Acho que fiz a pior escolha da minha vida. Será que, se eu tivesse feito diferente, ficado com você, será que estaríamos juntos ainda? Respondi que não sabia, até porque não sabia mesmo. Mas acabei confessando que tinha sofrido muito naquela época. Ela falou que também sofreu, que até chegou a pensar em voltar atrás, me procurar, mas ficou com medo. Até que no meio da nossa conversa, meu telefone tocou. Era a Fernanda. Achei melhor não atender e me senti tão mal por causa disso. A Flávia quis saber se era minha namorada quem tinha ligado. E eu confirmei. Ela então perguntou por que eu não tinha atendido. Sabe, eu não tinha nem resposta para essa pergunta. E ela então me fez uma pergunta ainda mais embaraçosa. Ela é bonita? Mais bonita do que eu? Pelo amor de Deus, que pergunta. Ué, uma pergunta comum, responde. Você gosta dela, assim, de verdade? Por favor, né? Sabe, você está me constrangendo. Por quê? Me fala, Ricardo. Você gosta mais dela agora do que gostava de mim? Quando a gente estava junto? Eu não sei, Flávia. É o tipo de coisa que a gente não dá para medir, né? Sei lá. Depois do almoço, ela ficou fazendo a minha cabeça para não voltar ao trabalho depois do intervalo. Queria que eu ligasse para a empresa e desse uma desculpa para a gente poder passar o resto daquele dia juntos. Já que ela ia voltar para a Mafra logo à noite. E tanto ela falou que no fim acabei fazendo a sua vontade.
Para resumir, passamos a tarde toda trancados numa suíte de motel, onde nos entregamos um ao outro como antigamente, 4 ou 5 anos atrás. A consequência dessa atitude desvairada que eu tomei é que acabei perdendo as rédeas da minha vida. Ficamos juntos até o momento em que ela embarcou naquele ônibus rumo a Mafra. Até para minha namorada eu menti, coisa que nunca tinha feito até então. E o pior é que desde que a gente se despediu naquela rodoviária, que eu não consegui mais tirar a imagem dessa mulher da cabeça. Repito, parecia que tudo que eu sentia por ela, lá no passado, tinha despertado de novo. Passamos a conversar todos os dias. Às vezes, a gente ficava até 1, 2 horas da manhã trocando mensagens. Um dia, inclusive, a Fernanda quis saber com quem eu estava online, tarde da noite. E daí para diante passei a inventar uma mentira atrás da outra. Para se ter uma ideia, cheguei a inventar uma viagem a trabalho, só para poder passar o final de semana com a Flávia, lá em Mafra. Aliás, fiz isso mais do que uma vez. E foi na terceira viagem que eu decidi que aquilo não poderia continuar. Criei coragem, não sei como, e resolvi ter uma conversa séria com a Fernanda. Não era justo o que eu estava fazendo com ela, eu estava traindo. Ela não merecia ser enganada daquele jeito. Sabe, botei as cartas na mesa. Falei tudo o que eu estava sentindo, que não estava feliz, e que queria terminar o nosso namoro. Ela ficou tão triste, tão arrasada, que eu cheguei a pensar até em voltar atrás de tanta pena que me deu. Só que naquelas alturas, a Flávia tinha conseguido virar a minha cabeça de um jeito. Eu já não conseguia raciocinar, pensar em mais nada, a não ser em nós dois. Tanto que acredite quem quiser, mas ela me convenceu a ir embora para Mafra, para podermos ficar juntos. Depois que terminei meu namoro, passei a ir para lá direto, para podermos passar o final de semana juntos. E numa dessas vezes ela me fez aquela proposta. Escuta, por que você não vem embora para cá em definitivo? Embora para cá? Mas de que jeito, Flávio? E o meu trabalho? Ah, pede a conta. Faz um acerto. O dinheiro que você receber, você investe na loja. Aí a gente vira sócio. Já pensou, nós dois trabalhando juntos, podendo ficar perto um do outro assim o dia todo, o tempo todo? Ela insistiu tanto naquela ideia. E eu fui, sabe, pensando, até que, no final, mais uma vez, ela acabou me convencendo. Na verdade, já estava ficando complicado, sabe? Ir a Mafra, direto para vê-la, muito cansativo, dispendioso também. E no fim, decidi realmente me mudar para lá em definitivo. Fiz um acerto na firma, troquei meu carro por um mais velhinho e investi praticamente toda a grana que tinha naquela lojinha de roupas da Flávia. De modo que a gente acabou se tornando sócios, passando a trabalhar juntos do jeitinho que ela tinha imaginado. Que a gente não faz por amor. Meu Deus, eu mudei a minha vida toda. Terminei o namoro com uma garota bacana, de quem eu gostava, que tinha certeza que também gostava de mim. Larguei meu emprego, pedi a conta, deixei tudo para trás aqui em Curitiba para tentar uma vida nova ao lado da Flávia, lá em Santa Catarina. Foi uma verdadeira lua de mel.
Pelo menos nos primeiros 2 ou 3 meses. Só que, como já era de se esperar, com o tempo, as coisas foram ficando difíceis. Para começar, eu descobri que a loja não dava praticamente nenhum lucro. Seria impossível a gente viver exclusivamente do dinheiro que entrava no caixa. A gente investia, mas sabe, não dava retorno. Mas o pior nem era isso. Logo, a família dela começou a se meter, sabe, a dar palpite. Muita gente não sabia, por exemplo, que eu tinha colocado um bom dinheiro ali, naquela loja, e pensava que eu estivesse me aproveitando da Flávia. Um parente dela, inclusive, veio me falar. Sabe, um cunhado, um cara com quem eu não tinha nem intimidade nenhuma. Escuta, por que você não deixa a sua Flávia cuidando da loja e arruma um serviço de verdade para você? E sabe, não era só isso. Várias outras coisas começaram a me incomodar e a refletir de maneira negativa no nosso relacionamento. Mas tudo piorou quando tivemos de nos mudar lá para a casa da minha sogra. Desde que tinha me mudado para Mafra, eu tinha alugado uma casinha para gente. A Flávia morava com a mãe dela, mas eu a levei para morar comigo. No fim, como as finanças iam de mal a pior, nos vimos obrigados a morar de favor na casa da sua mãe. O que rolou de comentário, de conversa? Viviam falando da gente pelas costas, de mim, né? Principalmente. Foi inevitável a gente começar a se desentender. Mais do que isso, discutir, brigar. Olha, chegou num ponto que ela me deixava sozinho em casa para sair com algumas amigas. Eu, para pagar na mesma moeda, comecei a fazer o mesmo. Vinha a Curitiba sozinho e demorava 3, 4 dias para voltar. Ela me acusava de tirar dinheiro da loja para fazer essas viagens, esses passeios. De modo que aos poucos a gente foi se distanciando. Ela foi meio que se desiludindo de mim. E na verdade eu também, em relação a ela. Sabe aquele ditado? Quando o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela. Acho que foi mais ou menos isso que aconteceu com a gente. Não quero atribuir o fim do nosso relacionamento pelo fracasso da nossa sociedade lá na loja, mas os problemas começaram quando tudo começou a ir mal desse ponto de vista, sabe, comercial, dinheiro. Começou a faltar o dinheiro e as coisas começaram a desandar entre nós. Aí a parentada dela também começou a se meter na nossa vida. Até que no fim, acabou indo tudo por água abaixo. Tivemos a nossa última briga lá no quartinho onde morávamos na casa da mãe dela. Falávamos tão alto um com o outro, de um modo tão alterado, que naturalmente todo mundo ouvia. E foi então que a minha sogra, exatamente nesse dia, resolveu bater a nossa porta para se meter, para saber o que estava rolando. Entrou no quarto e pediu calma. Gente, que é isso? Parem de brigar, pelo amor de Deus. Tá dando para ouvir os gritos de vocês lá da esquina. Você, Ricardo, você não devia falar assim com ela, viu? Você tá dentro da minha casa, me respeita, por favor. Nervoso, alterado, sem pensar muito no que estava falando, e já irritado com aquela interferência. Só lembro de ter dito aquilo para minha sogra, de dedo em riste. E a senhora não devia meter a sua colher onde não é chamada.
Sua velha do capeta. A Flávia é minha mulher. E eu falo com ela do jeito que eu quiser. E o pior é que não fiquei só nisso. Além de xingá-la, ainda falei outro palavrão que não quero nem repetir aqui. Reconheço que não devia ter feito isso. Mas quando vi, já tinha falado. Eu andava tão nervoso, tão estressado, tão desiludido. Ela se exaltou. Aí meu cunhado se meteu. E foi aquela bagunça. Olha, eu recebi tantas ameaças, porque correu uma história, sabe, mentirosa, de que eu tinha agredido a dona Edneia, a mãe dela. Eu jamais faria isso. Apenas, isso eu confesso, farei coisas que não devia. Talvez eu a tenha agredido verbalmente, mas agredi-la assim, de modo físico, nunca. E é claro que foi o fim para mim e para Flávia. Não tinha mais clima, né, para ficarmos juntos, principalmente ali, dentro de uma casa que não era minha. Eu gostava dela. Até hoje acredito que ela continue sendo a mulher da minha vida, a mulher que eu mais amei nessa vida. Mas, infelizmente, quando tivemos a chance de ficar juntos, a gente acabou fazendo tudo errado. Abri mão da minha vida aqui em Curitiba, larguei namorada, larguei emprego, joguei tudo pro alto, sem pensar em nada, tudo para apostar em nós dois, lá em Santa Catarina. E quer saber? Tinha tudo para dar certo. Porque a gente se amava. Só que, sei lá por quê, talvez tenha sido azar. As coisas não se encaminharam do jeito que eu imaginava, até que chegamos ao ponto final. Se fosse dizer a verdade, confessaria que ainda amo essa mulher. Ainda sinto a sua falta. Mas, pelo que me disseram, ela não sente a mesma coisa. Na verdade, ficou muito brava por tudo aquilo que eu disse para a mãe dela. E não sei se por isso ou por tudo junto, sabe? Ela já não esteja assim tão apaixonada quanto me dizia naquele tempo em que me fez tomar aquela decisão de sair daqui, largar meu emprego, minha namorada, e ir lá para Santa Catarina, só para ficar perto dela. Parece que em relação a ela, as coisas mudaram. Só que, sabe, eu também não posso culpar os outros por atitudes que, na verdade, eu tomei. Ela fez a minha cabeça. Mas eu estava no direito de dizer que não, de recusar o convite. E dizer que se ela quisesse, a gente continuaria namorando daquele jeito, assim, só final de semana, ou a cada 15 dias. Só que não. Acabei indo para lá e tudo deu naquilo que deu. Mas sabe, me dá uma revolta às vezes, porque dizem que ela, inclusive, tem dito que acabei com a vida dela. Que acabei com tudo aquilo que ela tinha construído. Não sei se é verdade, mas se for, será que eu também não perdi? E não estou falando só em termos financeiros, coisa de dinheiro. Meu Deus, eu tinha uma vida aqui em Curitiba. E joguei tudo pro alto só para podermos ficar juntos. Se bem que, para falar bem a verdade, tudo que eu fiz, se fosse preciso, faria novamente. Porque mesmo querendo negar a mim mesmo, eu amo essa mulher com todas as forças do meu coração. E às vezes, penso que ela também ainda me ama. Tanto que nós dois continuamos sozinhos. Sei lá, será que eu estou me iludindo? Será que ainda temos alguma chance no futuro, quem sabe? Às vezes, fico magoado com as coisas que dizem que ela fala. Como essa. Sabe, de que
eu estraguei a vida dela e não sei. Mas nem certeza eu tenho se ela realmente fala isso ou se é fofoca. Daqueles parentes dela que, na verdade, contribuíram muito para a gente se separar. E tem horas que, confesso, eu rezo para que seja tudo mentira mesmo. E que, de algum modo, num futuro, sei lá quando, a gente consiga se reencontrar. E dessa vez, fazer tudo de um jeito diferente para ficarmos juntos para sempre. Porque, repito, por mais que eu tente esconder de mim mesmo, meu Deus, eu sou apaixonado por ela. Não adianta esconder, nem de mim, nem de ninguém. Eu amo essa mulher. E às vezes sinto que vou amá-la pro resto da minha vida. E na próxima quinta-feira, 15 horas, não perca. E foi bem nesse momento que a minha mulher chegou. E ao escutar o barulho do chuveiro, ela arregalou o olho. Ué, quem está tomando banho? Quando eu falei que era a Cristiane, expliquei que ela estava sem água em casa, ela só faltou voar no meu pescoço. E o pior é que a Cristiane saiu do banheiro falando aquilo. Nossa, Léo, como a água está quentinha. O chuveiro lá de casa não esquenta direito. Quer saber? Acho que eu vou vir tomar banho aqui todo dia. Claro que ela não sabia que a Adriana tinha chegado. Tanto que quando viu, chegou a ficar pálida. As duas ali se olhando, minha mulher fuzilando a outra com o olhar. E eu no meio daquele fogo cruzado. E quando me referi a Cristiane, tentando justificar a presença dela ali, e a chamei de Cris, aí a minha casa caiu de vez. Eu e a Milena já estávamos separados há mais de 5 anos. Só como éramos da mesma cidade, mesmo assim eu continuei sendo amigo da família toda dela. E como os meus pais continuavam morando em Registro, sempre que eu ia para lá visitá-los, trocava uma ideia com o meu ex-cunhado, minha ex-cunhada. Apesar do meu romance com a Milena não ter tido seguimento, eu continuei me dando bem com todo mundo. Até porque uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Inclusive, o Reinaldo, meu ex-cunhado, já tinha vindo a Curitiba algumas vezes e tinha ficado aqui em casa, hospedado, já que a Milena tinha voltado lá para Registro. Aliás, até onde eu sabia, ela já estava até vivendo com outro cara. O Reinaldo, inclusive, nunca escondeu que tinha vontade de vir embora para cá. E eu vivia botando pilha, dizendo que se ele viesse, poderia ficar aqui em casa, numa boa, pelo menos até se firmar no emprego, arranjar uma casa para ele, né? E olha, eu falava isso de coração, até porque tínhamos uma boa amizade. E um dia, para minha surpresa, ele ligou para mim, a gente conversou, até que pelas tantas ele falou: escuta, Léo, lembra de quando você falava que se eu resolvesse ir embora para Curitiba, poderia ficar aí na tua casa, pelo menos durante algum tempo? Claro que eu lembro, cara. Não me diga que você está querendo... Então, cara, as coisas por aqui estão meio complicadas, viu? E eu estou pensando em meter a cara. O que você acha? Ele estava pensando em se mudar aqui para Curitiba. Queria saber se podia passar uns tempos na minha casa. Olha, eu fazia o maior gosto em recebê-lo. Só que, nessas alturas, tinha um pequeno problema. Fazia 5 meses que eu estava morando com a Adriana. Tínhamos começado a ficar juntos, aí a gente meio que se apaixonou, e como eu morava sozinho, desde a separação com a Milena, eu a convidei para morar comigo. E a gente estava se dando tão bem. Aí fiquei, sabe, meio ressabiado, porque, sei lá, achei que a Adriana não fosse gostar, quem sabe até nem concordasse. Porque, verdade seja dita, apesar de excelente pessoa, ela sempre foi meio geniosa. Imagine, estávamos começando a nossa vida a dois, e de repente eu hospedo outra pessoa, ali na nossa casa, ia tirar completamente a nossa liberdade. O problema é que eu não ia conseguir dizer não para o meu ex-cunhado.
mesmo sabendo que devia conversar com a Adriana antes. Então, eu fui lá e acabei falando para ele que estava tudo bem, que ele podia vir numa boa. Ele não sabia o que fazer para me agradecer. Como eu já estava imaginando, quando soube, a Adriana não gostou da história de trazer meu amigo para cá. Principalmente porque o Reinaldo era o irmão da minha ex. Sabe como é, né? Eu achei melhor contar isso para ela, até porque a gente nunca teve segredos um com o outro. Por que você não veio falar comigo antes, hein, Léo? Você não pode ir colocando outra pessoa estranha assim na nossa casa sem me avisar. Puxa vida, Adriana, mas é que é um caso especial. O Reinaldo não é estranho. Pode não ser para você. Por acaso você pensou em mim? Ela não queria entender que o cara era meu amigo. Que eu não tive coragem, eu acho que é essa a palavra, de dizer não para ele. Enfim, a ideia dele era de vir para cá, arranjar um emprego e depois arranjar um canto só para ele, claro. No dia em que ele veio, eu fui até a rodoviária buscá-lo. Eu só não imaginava, e isso ele devia ter me contado, que ele não estava sozinho. Não perca, é na próxima quinta-feira, 15 horas, na íntegra, a emocionante história de Léo e Cristiane em mais uma edição de A Força do Amor.